O mundo está sem palavras depois dessa rodada de Champions inacreditável. O Manchester City, vindo de uma sequência inacreditável de 5 jogos sem vencer, precisava conquistar essa vitória em casa para restaurar a confiança dos técnicos e jogadores, enquanto o Barcelona entra podendo assumir a liderança nessa primeira e nova fase de Champions League completamente renovada, jogando sem sua estrela, o Lamine Yamal, mas contando com o talento do camisa 10 da seleção brasileira em uma fase ótima, absurda. E é claro, Lewandowski, que sozinho tem mais gol do que o Vinícius Júnior e o Mbappé somados na temporada. O Barcelona pegou um time pequeno, que é o Brest, um time pouco expressivo que jogou mais na segunda do que na primeira divisão. Mas não dá pra bobear, porque se você piscar, perde, e você vai perceber bem isso nas partidas de hoje. Cada ponto vale muito, e o Real Madrid que o diga, tá lá embaixo na tabela, e o próprio Ancelotti disse em entrevista que ele deu hoje, um dia antes do jogo contra o Liverpool, que acontece amanhã, que ele não espera que o Real Madrid termine entre os 8 primeiros colocados dessa nova fase de Champions League. Um completo absurdo. Real Madrid que também joga sem sua maior estrela, o seu melhor jogador, o Vinícius Júnior. Vinícius Júnior que também recebeu hoje a coroação de melhor jogador da La Liga no mês de novembro. Mas mesmo vindo como underdog, o Brest não ficou acuado e foi para cima, porém, como a gente já esperava, impedido diversas vezes. O Barcelona, com a sua linha alta, arriscada, como sempre, não perdoa o Mbappé que o diga. Muitas jogadas criadas, mas o gol só veio em um pênalti, numa bola dominada pelo Lewandowski, que dominou no peito e foi atropelado pelo goleiro do Brest. E então, na calma, em uma batida de craque, 100 gols de Lewandowski na Liga dos Campeões. Um jogador histórico para o futebol europeu. Lewandowski, com toda a categoria e calma, foi lá e marcou um golaço. Goleiro para um lado, bola para o outro. Um absurdo o que joga esse Barcelona em todas as situações possíveis. De fato, uma equipe completamente nova essa temporada. Enquanto isso, o Manchester City do Guardiola estava enfrentando o Feyenoord e ameaçava até aqui manter aquela sequência terrível, horrorosa de maus resultados até os 25 minutos, parecia que ia ficar nisso mesmo. Mas então, para salvar a vida do clube inglês e impedir a continuidade dessa sequência terrível, pênalti para o Manchester City. E então, Haaland, que vinha perdendo gols importantes, perdeu o pênalti contra o Sport na última rodada de Champions terrível, assumiu dessa vez a responsabilidade e guardou sem dificuldades. 1-0 Manchester City. Com isso, além de colocar o City na frente do placar, o Erling Haaland se tornou um jogador que mais rápido atingiu a marca de 50 gols e assistências na Champions League. Desses 50, são impressionantes 45 gols em só 44 jogos jogados na Liga dos Campeões até aqui. Simplesmente inacreditável. O Haaland é diferente. Destaque que vale a pena apontar que até aqui, nessa fase da Liga dos Campeões, tinha acontecido algo interessante em outra partida que estava rolando. Simplesmente essa comemoração sensacional do brasileiro Gabriel Magalhães contra o Sporting, onde o Arsenal amassava por 3-0. Obviamente, essa comemoração do Gabriel Magalhães faz referência à comemoração que você tá vendo aí na tela, simplesmente absurda. A resposta dele me lembrou muito quando o Neymar respondeu ao Haaland há muito tempo atrás. Mas foi depois do intervalo que o City goleou o Feyenoord, com um gol do Gundogan e outro gol do Haaland antes dos 10 minutos do segundo tempo. Aqui a partida do City já estava definida, afinal, nesse momento parecia que nada poderia mudar o resultado. O Guardiola finalmente acabaria com aquele ciclo horrível, terrível de derrotas e fracassos pelo City. Mas calma, que só parecia mesmo, a partida ainda não acabou. Do lado do Barcelona, o jogo chegava em 2-0, com um gol lindo do Dani Olmo, que saiu de campo deixando um 2-0 aqui sim simplesmente irreversível. Afinal, tudo que o outro time tentava estava impedido, um absurdo, um jogo dominado de cabo a rabo. Mas as coisas só foram resolvidas de fato no fim de ambas as partidas. Se você perdeu essas partidas, meu amigo, você tem que se arrepender e muito, porque são partidas que foram sensacionais. Um gol do Lewandowski concretizava a vitória irreversível por 3-0 do Barcelona, enquanto o Manchester City do outro lado entregou os pontos e cedeu 3 gols na reta final. Uma rodada simplesmente absurda, uma rodada que termina de forma trágica, terrível para o Guardiola, que estava jogando em casa. Ele estava lá no topo da Champions League, de fato, aqui podendo provar que o City ainda tinha como se manter, que ele não estava em uma fase tão ruim assim, que agora seria a hora da virada, enfrentando o time muito abaixo do nível dos jogadores, do nível técnico, do nível do Manchester City, e ainda assim o Guardiola não conseguiu a vitória, mantendo aí a sequência absurda de 6 jogos sem vencer. Algo inexplicável, nunca aconteceu na história do City, nunca aconteceu na história do Guardiola, não tem explicação para isso, inclusive estão usando isso como motivo do Rodri ter vencido a bola de ouro, e agora é esperar para ver como
Real Madrid vai se portar sem o Vinícius Júnior. Mas comenta aqui na sua opinião, será que é o fim do City? E quem é que consegue parar esse Barcelona?